Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição do nosso Hoje Pode, aqui na Rede Ita, programação tanto na TV quanto nas nossas redes sociais, por que não, né? Afinal, temos cortes semanais que têm repercutido muito positivamente. Quero agradecer demais a você. Eu acho que quem já está acostumado a assistir às nossas edições percebe que eu sempre começo agradecendo, porque de fato tem sido um sucesso Hoje Pode. Aqui em Campina Grande, em toda a Paraíba, é muito bom receber você, ter essa repercussão, o feedback, o feeling das pessoas que nos acompanham. Muito obrigada de verdade. Essa semana, eu não diria que é o mais importante, ou a edição, digamos, de mais proeminência da nossa programação, do nosso Hoje Pode, desde o seu início lá no ano passado. Mas talvez seja, sim, uma das mais relevantes. Isso porque nós estamos falando de serviço. E quando a gente fala de serviço aqui, sem dúvida alguma, é a nossa prioridade, tanto na programação da TV, quanto dos outros projetos nossos, né? Inclusive aqui na internet também, no YouTube. Vamos falar sobre violência contra a mulher, mas de uma perspectiva a partir de olhares de mulheres fortes que vivenciam isso no seu dia a dia, não só apenas por estarem enquadradas no gênero, mas também por vivenciarem isso na prática, trabalharem, lidarem com outras mulheres que passam por essa situação. Estou sendo até um pouco mais longa, né, nessa minha introdução, porque estamos aí prestes a vivenciar o Dia Internacional das Mulheres, uma data muito simbólica, mas eu vou propor aqui uma inversão. Ao invés de falar de conquistas, porque nós temos conquistas muito consideráveis, mas vamos falar de desafios. O que é que falta para a mulher se sentir mais segura na sociedade, nos ambientes onde ela perpassa, enfim. Uma discussão muito importante. Eu já convido você a ficar com a gente, a compartilhar também nas suas redes sociais essa edição que é muito importante. Vou pedir, como de praxe, que Caio abra as câmeras, porque são duas figuras muito importantes aqui, representando a justiça, representando a lei, representando essa força, né, que a mulher tanto precisa também para ter essa salvaguarda nas suas vidas. A doutora Jarlane Vasconcelos, ela que é vice-presidente da OAB, subseção Campina Grande, e também a doutora Rosimeire Ventura, juíza responsável pela vara da violência doméstica, violência contra a mulher, né, aqui em Campina Grande, ou seja, dois espaços, dois ambientes que precisam de mulheres fortes e firmes, e eu quero já começar colocando as duas nessa discussão, fazendo o mesmo questionamento para ambas, né? Nós temos um arcabouço jurídico, nós temos leis que, teoricamente, deveriam nos proteger, né? Leis robustas, discussões importantes, mas o que é que está faltando para que isso, na prática, consiga ter um destaque? Fiquem à vontade. Doutora Rosimeire. Inicialmente, eu agradeço muitíssimo, né, pelo convite para participar desse momento tão importante, momento de discussão e de levar informações, de informações tão relevantes para a sociedade. Quero cumprimentar a doutora Jarlane, com quem eu me deparo tantas vezes no ambiente do fórum. Nós temos, né, avançado muito, né, em relação às conquistas das mulheres em vários aspectos. E você pergunta sobre o que é que falta ainda. A gente remete sempre muito para o contexto cultural. Uhum. Nós temos ainda muitas resistências do ponto de vista cultural para essa mudança. Tanto que, a partir do momento em que a mulher começa a ter mais direitos, mais espaços, também há uma reação a isso, né? À conquista desses direitos, ao exercício desses direitos. Então, um caminho, né, que vem sendo percorrido e que ainda há muito a ser feito em relação a isso. Mas eu vejo nessa perspectiva de que, do ponto de vista cultural, nós temos muito o que amadurecer em relação a isso. Por mais que nós tenhamos leis, as leis são extremamente importantes, mas elas não dão conta de tudo, né? Nós precisamos realmente de um processo social, né, de mudança cultural, de mudança no aspecto de educação comportamental, para que nós possamos efetivamente tornar concreta essa ideia da igualdade de gênero. Doutora Jarlane. É verdade, eu concordo muito, e nessa mesma linha de pensamento, né, que é uma questão estrutural, né, que nós vivenciamos. E aqui, complementando o que já foi dito pela doutora Rosimeire, já aproveitando aqui, só agradecendo, né, pelo convite, sobretudo nessa semana, e ao lado de vocês, né, você, Milena, que acompanha o seu trabalho, sei que desempenha um papel belíssimo, doutora Rosimeire também, que tem a oportunidade de fazer tantas audiências, e de ter ali uma coisa que sempre admiro, é o jeito, o trato
para a gente conduzir determinadas situações. Muitas vezes já estive em situações onde eu estava ali defendendo o acusado, né? E tinha ali uma vítima e sempre a condução da doutora também fazendo todos os ajustes necessários para que a gente possa chegar e alcançar a justiça efetivamente daquele processo, mas também sem depreciar a imagem daquela mulher que está ali pelo fato de ser mulher e por enfrentar tantas questões, né, e ser vítima naquele processo. Então, aqui meus registros de realmente atenção e de admiração a todas vocês. Voltando para o que nós estávamos falando em relação a essa questão estrutural, complementando o que foi dito pela doutora Rosemary, Milena, eu acredito muito que é uma questão, como eu disse, estrutural. Né? E semana passada, se não me falha a memória, eu estava na delegacia e aí o caso em que eu atendi, aqui eu vou trazer a prática, já que a doutora já trouxe a parte teórica muito bem. E um policial, ele estava impactado, porque era uma situação onde estava acontecendo um flagrante e uma mulher que tinha sido vítima de violência doméstica, ele dizia, não era o meu caso. Eu não estava acompanhando aquele caso, mas aí nós comentávamos sobre ele e ele falava assim, doutora, eu falando com ele, né? Mas, rapaz, por que você fez isso? Ele disse, mas é a minha mulher. E comentávamos exatamente sobre isso, né? Sobre essa propriedade, essa ideia que ainda existe. E que entre nós, e falávamos aqui antes, né? Que estamos na linha de frente, muitas vezes a gente tem a compreensão de que houveram muitos avanços, porque de fato existiram. Eu gosto muito de acreditar e de valorar a Lei Maria da Penha, porque ela é, sim, muito efetiva. Mas estamos no caminho, né, de concretizar todos os avanços que ela trouxe. E aí, a partir do avanço social, acredito que a gente vai tendo mais aprimoramentos legais para poder alcançar, finalmente, um dia, o objetivo principal. Mas é toda essa questão estrutural, né? Que precisa ser muito trabalhada. Como eu dizia, nós que estamos na linha de frente ainda enxergamos os avanços, mas ainda existem muitas pessoas que ainda estão bem para trás, que não foram alcançadas ainda por essa educação e essa mudança de paradigma que ainda existe, ao exemplo desse caso, né? Onde ele se referia de uma forma muito firme de que, mas é a minha mulher, como se dissesse, você não pode falar porque a mulher é minha. Então, ela era um objeto naquele momento para ele. Exatamente. E era perceptível, e aqui eu não estou atenuando o comportamento dele, nem a conduta dele, mas que ele tinha isso como algo arraigado dentro dele. Ele tinha a certeza de que o que ele estava falando era o correto. E é isso que ainda nos dói, né? E aí existem aquelas condutas que realmente existe o dolo, né? Mas existem aquelas pessoas que têm aquele comportamento porque ainda não foram alcançadas por essa educação. E por isso a importância dos avanços legislativos da própria Lei Maria da Penha, que trouxe consigo tantas alterações significativas, mas também das políticas públicas, né, que podem nos ajudar desse conglomeramento perfeito para que a gente atinja aí os avanços que a gente tanto almeja. E é interessante porque, eu falo interessante assim para não utilizar um termo mais, digamos assim, mais enfático, né, mas de um ano para outro, né, os números nos mostram um crescimento absurdo nos casos de violência contra a mulher, de tentativas de feminicídio, dos feminicídios, infelizmente, concretizados, né? Se eu não me engano, acho que quase 40% de 2024 para 2025, mais de 6 mil mulheres que passaram ou por uma tentativa ou, infelizmente, perderam suas vidas para esse tipo de crime. E em muitos desses casos, os homens, os agressores, descumpriram medida protetiva, né? É por isso que eu bato nessa tecla e eu concordo plenamente, né, com a senhora doutora Jalane, essa questão de entender que a lei é muito importante, mas que ainda falta uma discussão, digamos assim, mais larga sobre esse assunto. Os casos que a senhora acaba julgando, enfim, acaba tendo contato, quando se depara com o descumprimento de uma medida protetiva, a doutora Rosemary, qual o impacto disso? E isso impacta também na discussão jurídica do processo? Veja só, a medida protetiva ela é uma providência extremamente importante. Sim. E que muitas vezes a gente vê um certo descrédito em relação a ela. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas associam, não, se houve um feminicídio, então a medida protetiva não funciona.
a gente precisa entender também que muitas vezes, quando há situações de feminicídio, de tentativa de feminicídio, a mulher não ainda procurou a justiça, não procurou a delegacia. Então, nem sempre, quando há um feminicídio consumado ou uma tentativa de feminicídio, significa que foi uma medida protetiva que não funcionou. Entendi. Porque pode ser que aquela mulher nem tenha pedido uma medida protetiva ainda. Ela estava ali na cifra negra, estava sofrendo violência em casa e não procurou a rede de apoio. Sim. E aí acabou acontecendo a situação extrema. Mas, quando surgem essas situações, é muito comum as pessoas acharem que a medida protetiva não funciona, porque tem tantos casos. A medida protetiva é extremamente importante e ela, em grande parte dos casos, ela consegue coibir uma progressão nos atos de violência. Há um afastamento do lar e aí não tem mais contato. E existe um percentual de descumprimento, né, dessa medida protetiva. Sim. Um descumprimento que pode levar, e geralmente leva, à prisão desse agressor, né? Ele acaba sendo preso por conta disso, porque a medida protetiva não foi suficiente. Então, há uma prisão relacionada a isso. Então, há esses casos de descumprimento, e aí eles, né, são processados, né, vai-se também verificar a situação. É importante observar também que e aí é uma coisa que é importante para a mulher também entender, certo, que quando há uma medida protetiva, não pode haver contato nem dele em relação a ela, mas que ela também não pode buscar ter contato com ele, porque às vezes há essa tentativa de contato, né, de ambas as partes. Então, isso também gera muitas questões. Descumpriu a medida protetiva. Quando a gente vai observar, a mulher disse, não, eu aceitei que ele voltasse, eu aceitei conversar sobre o relacionamento. Então, são situações bem complexas, né, e que a gente tem que entender e acolher. Mas há uma parte mesmo, né, de descumprimentos, de aproximação, de perseguição, e que aí, para isso, né, nós temos todo o processamento e que geralmente acarreta a prisão desse agressor. Um ponto muito importante, eu não sei se a doutora Rosemary vai concordar comigo, é a respeito da alteração legislativa que nós tivemos em relação ao aumento de pena pelo descumprimento da medida protetiva. E aqui, enquanto advogada, a minha visão é a melhoria prática processual em relação a isso. Porque uma coisa que eu também observo é que quanto mais nós trabalhamos a Lei Maria da Penha, as políticas públicas que desenvolvem um trabalho aí nessa frente também, o conhecimento vai sendo levado. Importante. Muito embora seja um trabalho que alguns julgam de formiguinha, mas estamos avançando. E eu gosto sempre de valorizar. Eu já disse isso aqui e eu vou falar quantas vezes forem necessárias para que possa servir de incentivo para quem nos escuta. E na proporção que esse conhecimento vai sendo levado, as mulheres vão conhecendo do seu direito, elas vão se fortalecendo e elas também vão noticiando mais as agressões. Né? Isso vai gerando dentro do judiciário um aumento de ações judiciais também. E trazendo para o processo judicial, quando nós tínhamos antes o formato da pena menor, que se não me falha a memória era 3 meses a 2 anos, ou era 6 meses a 2 anos, se não me falha a memória, doutora, e por favor me corrija se lembrar. O resultado disso processual era porque quando trabalhávamos aí, inclusive a própria, e aqui eu estou falando de uma forma muito técnica, né, mas eu vou tentar ser muito simples nas minhas palavras, quando falávamos até de uma possível prescrição processual, era muito mais fácil de atingir. Sim. Porque o máximo daquela pena era 2 anos. Então, isso processualmente tem os seus reflexos, certo? Para uma prescrição processual, era muito mais fácil o atingimento do que agora. Agora, nós temos o mínimo, o que antes era o máximo da pena, hoje é o mínimo da pena, que é de 2 a 5 anos. Então, acredito que até para o trabalho dos magistrados, né, no objetivo aí de coibir a prática da medida protetiva, porque tem aquelas pessoas que elas descumprem a medida protetiva, encerram aí o processo e elas reiteram a conduta. Né? Então, quando você tinha uma margem de aplicabilidade de pena aí que ia de meses a 2 anos, o patamar era 2 anos. máximo era muito baixo. Hoje nós temos de 2 a 5. Como eu disse, o que era máximo lá antes virou mínimo. Então, o trabalhar processual no sentido de reprimir essa conduta é muito maior. E nós temos tantas outras facilidades. E aqui, quando digo temos, né, estou tomando a fala porque quem julga é o magistrado, né, quem aplica a pena é o magistrado, não é o advogado, mas trazendo para o que nós chamamos de dosimetria da pena, que é o cálculo da pena que é ali aplicado, no caso de uma reincidência ou da
próprio primeiro descumprimento da medida protetiva, a depender das circunstâncias, é possível trabalhar melhor de pena, e isso tem vários reflexos, tanto para aquela pessoa que está sendo acusada e vira ré dentro do processo, quando recebe aquela sentença, né? Como também para o caso daquela pessoa que recebeu a sentença, mas que ela agora, a pena não é tão baixa como era antes, e se ela vier a reiterar a conduta do descumprimento da medida protetiva, é possível a aplicabilidade de uma pena ainda maior, exatamente por conta dessa reiteração de conduta. Essa fala toda, que eu não sei se eu consegui ser muito clara, sobretudo para quem não atua na nossa área, é exatamente para dizer sobre essa rigidez maior legislativa que nós tivemos, né, que veio com o pacote antifeminicídio, mais recentemente, mas que eu acho que foi, eu não sei qual é o pensamento da doutora Rosemary, mas imagino que concorda, e também, se não, pode ficar à vontade em falar, mas eu acho que houve uma intervenção, uma mudança na realidade maior. Ainda maior, porque eu ouvia muito. Mas são meses. E havia esse descrédito em relação ao descumprimento da medida, até porque a própria lei, quando a pena é muito baixa, ela permite algumas facilidades, né? Nem todas para o caso de condenação em lei Maria da Penha, mas não deixava de ser uma pena tão baixa, né, doutora? É importante falar sobre isso, porque, inclusive, a gente que é jornalista também acompanha muitos casos, e tem sido uma frequente, né, quase que uma máxima, muitas mulheres sofrendo violência, e muitas recorrem à própria imprensa, às vezes, fazem um caminho contrário, meio tortuoso, ao invés de procurar direto a justiça, direto, enfim, a polícia, porque o caminho é esse, né? A proteção é essa. Eu quero que vocês reforcem isso aqui, né? Tem mais propriedade do que eu. Mas quando nos chegam alguns casos, e essa semana eu ouvi um relato pessoal de uma pessoa de uma mulher que sofreu violência, e ela disse assim: eu acho que ele só vai ser preso quando ele me matar. E aquilo é forte, né? Porque nós estamos falando aqui de questões técnicas, de aplicabilidade de pena, de lei, mas na prática a mulher que está ali na ponta, principalmente quem está na ponta, que não tem esse esclarecimento, que talvez não tenha informação suficiente, que nem sabe que caminho deve percorrer, talvez essa seja uma verdade. Não adianta eu denunciar se ele não vai ser preso, ele vai voltar para casa, e como é que vai ficar? E aí eu queria ouvi-la também nesse sentido, doutora Rosemary. É uma perspectiva de talvez falta de informação ainda, não é? Porque à medida em que esses atos de violência eles vão acontecendo, eles vão sendo notificados, eles vão se somando. Eles vão gerando ali procedimentos, cada um deles vai gerando um procedimento e no final das contas isso vai ser apurado pelo delegado e vai para a vara de violência doméstica para ser apurado também. E aí existe também toda uma rede de apoio para essa mulher. Se, por exemplo, ela precisa que o agressor saia de casa, a medida protetiva vai assegurar isso, que ele saia de casa. Esse processo é rápido? A medida protetiva são 48 horas para que ela seja decidida. Não estou dizendo aqui que em 100% dos casos a gente consegue cumprir esse prazo, porque nós temos, é claro, um volume muito alto de trabalho, mas ela é uma prioridade máxima, a medida protetiva. E a lei estabelece as 48 horas. Então, há um afastamento do lar desse agressor, há uma proibição de manter contato com ela. Então, isso são as providências iniciais e imediatas que são tomadas. E aí, em situações mais graves e em que há um flagrante delito, por exemplo, uma prisão, essa pessoa pode ficar presa já preventivamente também. Então, há mecanismos vários de proteção imediata para essa mulher, né? Então, assim, eu acho que às vezes falta talvez um pouco de informação relacionada a isso, porque os mecanismos são realmente muito eficientes. E existem situações, é claro, que a gente não tem como manter aquela pessoa. Depende muito, aí vem as questões processuais, né? Para a gente prender uma pessoa, tem que ter todo um contexto, um arcabouço, para que a gente faça isso. Aí nós, né, trabalhamos no ambiente jurídico, a gente está ali para assegurar direitos de todo mundo. Então, é o nosso papel, né? Se a gente falhar nisso, é um problema, né? Então, para prender uma pessoa, às vezes a pessoa diz, mas não ficou preso. Nós temos também os elementos jurídicos que nós temos por dever de zelar por eles, né? Então, talvez seja uma percepção que ainda careça, né, de mais informações, de entender como é que funciona um pouco essa rede de proteção, mas o que eu posso assegurar é que sim, existem mecanismos muito rápidos de proteger essa mulher. Inclusive, casa-abrigo, se ela não tem para onde ir, tem a casa
casa-abrigo, né, que ela vai, é um endereço sigiloso, ela é totalmente preservada. Mas eu vou para casa-abrigo e os meus filhos têm a proteção para os filhos também. Então, são mecanismos que funcionam. Eu queria até que a gente voltasse um pouquinho à fita. A gente está falando muito da parte técnica, né? Como a gente estava falando aqui, da aplicação da lei, das penas, enfim. Mas de forma prática. E aí eu queria ouvir as duas nesse sentido. Quando é que, de fato, que a violência começa, né? Porque é outra informação que é importante passar aqui para as pessoas que nos acompanham, para as mulheres principalmente. É só quando acontece aquele empurrão, quando acontecem, digamos assim, palavras de baixo calão, ou antes disso esse processo já tem início? Fica à vontade. Bom, o julgamento que eu faço é que a violência ela vem de muito lá de trás, né? Na verdade, a violência ela se inicia pela ausência de conhecimento. E é como eu enxergo. E aí ela vai evoluindo até aquela violência que ela é psicológica, né, que não é o empurrão, que é importante que todos saibam. As pessoas ainda acham que violência doméstica é só agressão física, e ela não é. Existem tantos outros tipos de violência, né, a começar pela violência psicológica, que foi instituída também recentemente. A lei, é importante que todos saibam também que a lei, ela teve esses seus avanços. O que antes era física, né, hoje a lei também pune a violência psicológica, que foi uma alteração mais recente, exatamente para que pudesse acompanhar, né, todo esse cenário que a gente vive social. Porque em todos os casos, quando a gente vai puxar ali, aí falo da minha atuação enquanto advogada para poder entender como é que se deu, sempre antes da violência física existia a violência psicológica que aquela mulher sofria, a violência patrimonial, né? O que nós sempre falamos, e eu também concordo, é que a dependência financeira hoje é uma ferramenta muito generosa da violência que a mulher vive, né? Porque ela sempre tem muito medo. Eu escuto as mulheres falando que, mas se ele for preso, como é que vai ficar a minha família? Como é que o meu filho vai se alimentar? Né? Então, essa dependência financeira faz com que a mulher, muitas vezes, ela se submeta a situações desse tipo. E é por isso que hoje nós temos políticas públicas, né, que trabalham inclusive isso. É importante que todas saibam que existe uma prioridade, né, no Cine, por exemplo, com a quantidade de vagas dispensadas às mulheres que são vítimas de violência doméstica, né, além do que a doutora Rosemary já falou, para dar aquele aparato mais emergencial. Mas existem tantas outras ferramentas aí que, a partir do momento em que elas falam, que elas verbalizam, que elas expõem isso, é possível serem ajudadas, porque, na verdade, não é a física, né? Ela está ali no meio de todo esse cenário, mas ela inicia bem antes. Importante falar sobre isso. E há também, eu não sei se eu poderia utilizar esse termo, um pré-julgamento, ou, enfim, uma intencionalidade. E algumas falas que eu escuto afirmando que, às vezes, o próprio sistema julga o comportamento da mulher, né? Ela chega num ambiente em que talvez ela devesse se sentir segura, e um ambiente que, inclusive, às vezes é majoritariamente masculino, né? Tem, enfim, homens ali naquele processo e acabam julgando também o comportamento da mulher como se fosse uma mola propulsora para a agressão do homem. Isso é uma realidade, doutora? Isso tem sido bastante combatido, né? Do ponto de vista institucional. Então, a mulher, ela sofre uma violência e ela chega às instituições para ser atendida, instituições que deveriam protegê-la. Então, episódios, né, que mais do passado, e que essa mulher, quando ela chegava nas instituições, ela era novamente, né, se sentia novamente vitimizada pela forma de atendimento, pela forma, né, o acolhimento que não acontecia. E isso foi melhorando bastante, primeiro com a especialização das delegacias, né, delegacias da mulher. E aí, depois, a criação das varas específicas de violência doméstica. Serviços, né, de saúde já treinados no SUS, na rede de SUS, para atender essas mulheres. Então, assim, hoje há uma capacitação muito grande desses profissionais, né, que atuam no contexto de violência doméstica, para acolher essa mulher. Porque, em relação à violência doméstica, acolhimento é uma das palavras principais. E esse cenário, ele tem melhorado muito, tem evoluído muito, com
com base justamente nessa perspectiva de que o atendimento à mulher é um atendimento que precisa ser diferenciado. Totalmente diferenciado. Então, o magistrado que está fazendo audiência, que é o magistrado que trabalha numa vara de violência doméstica, ele tem que entender naquela perspectiva de que, por exemplo, às vezes eu vou fazer a audiência e eu preciso parar a audiência porque a mulher está chorando, porque a mulher está numa situação de total fragilidade, e eu preciso entender que não é a minha pauta de mais 5 audiências para frente, não é a minha pauta que vai ditar aquele momento. O que vai ditar aquele momento é aquela pessoa que está na minha frente e que precisa se recompor, que precisa respirar, que precisa tomar água, que precisa do tempo para ela, né? Então, é uma dinâmica diferente, e isso tem melhorado bastante nessa perspectiva institucional. As instituições realmente estão muito mais envolvidas até por determinação legal mesmo, né? Uhum. Também não é só questão de iniciativa, mas é por determinação legal a preocupação com esse acolhimento da mulher. E de, por exemplo, não trazer fatos da vida privada da mulher que não tem relação ali com o fato que está sendo apurado. Teve uma traição, teve não sei o quê. Isso tem a ver com o fato? Não tem. Então, isso não é tocado. Não, aí já é a lei que vai estabelecer isso. Uma evolução também recente, né, nesse sentido de proteger a mulher também em relação a quais são os fatos que são trazidos nessa disputa judicial, que é uma disputa em que há um jogo de narrativas, né? Claro. Então, cada um traz a sua questão, mas há um limite para isso, né? Então, questões da vida privada da vítima, por exemplo, que não tem a ver com o contexto do processo, elas não precisam ser trazidas à tona. Então, é uma forma das instituições também preservarem essa mulher. É uma construção coletiva, né? Que se está, se sedimentando. Posso dizer isso? Sim. Isso. E aí, falando sobre instituição, eu concordo demais. Inclusive, fala aqui sobre, se não me falha a memória, aqui na Paraíba nós somos o primeiro estado a receber a sala de acolhimento, que é a Sala Lilás. Isso. Né? Fomos o primeiro. Projeto importante. Do projeto Antes que Aconteça. E acho que foi João Pessoa, se não me falha a memória, e depois Campina Grande, né? Na sequência, que é aquele momento onde fala exatamente sobre isso, o acolhimento da mulher naquele primeiro momento, que eu julgo ser um momento de maior fragilidade. Com certeza. Porque quando ela rompe, né, a bolha, quando ela rompe o ciclo, é exatamente o momento em que ela busca ajuda policial, né, a ajuda dos órgãos públicos como um todo, e de extrema importância. Porém, tivemos esse avanço, eu concordo demais com o que a doutora Rosemary disse, mas eu ainda enxergo, doutora, que socialmente falando, a gente ainda precisa avançar muito. Né? Institucionalmente, nós tivemos esse avanço, até porque, como foi muito bem colocado pela doutora, é uma determinação legislativa, né? A lei avança acompanhando todas essas necessidades, mas socialmente falando, eu ainda encontro muita rigidez cognitiva, vou usar esse termo para não ser tão agressiva na fala, de pessoas que ainda tratam a mulher como um objeto, como material mesmo, e querem atribuir a prática, a conduta dela, como se ela fosse culpada pelo que de fato aconteceu. Importante essa discussão. A gente vai para o intervalo rápido. Na volta, a gente vai continuar esse assunto e também trazer à tona serviços importantes aqui para as mulheres que nos assistem, nos acompanham, né? Eu acho que existe também uma ideia dessas mulheres que sofrem violência de que elas estão passando por situações isoladas, né? As mulheres nas mais diversas instâncias vivem esse processo, né? Já adianto aqui antes do intervalo que eu também já vivi esse processo. A gente vai falar sobre isso na volta. Até já. De volta, e antes de mais nada, já vou aqui chamar a nossa vinheta, Hora do Cafezinho. De praxe, né? O assunto é um assunto difícil, delicado, mas a gente não podia deixar de trazer esse nosso quadro. Já percebi aqui que elas também gostam de café, assim como eu. E o café aquece ainda mais o nosso bate-papo, a nossa conversa, né? Uma tradição muito boa. Mas vamos ao que nos interessa. Eu falava no bloco anterior que é preciso conscientizar as mulheres, principalmente aquelas que passam pelo processo de violência
física, a violência, digamos, mais frontal, mais agressiva, né? De que elas, de fato, não estão sozinhas. Tanto elas têm um arcabouço, um aparato de proteção, quanto outras mulheres que também já passaram por esse processo e que conseguiram, né, enfim, sair desse ciclo de violência. Eu falava, inclusive, e é uma situação que eu nunca admiti publicamente, mas eu já vivi também um processo de violência que não se agravou porque eu tive toda uma rede de apoio, né, que me incentivou, que me estimulou e acabou fazendo com que esse processo não se findasse, não finalizasse. Mas é importante que as mulheres entendam que isso acontece em todas as instâncias possíveis, né? Doutora Rosimeire, a senhora percebe essa, digamos, essa diferenciação? Mulheres de várias classes sociais vivem isso constantemente? Sim, a violência doméstica, né, contra a mulher, ela está em todas as classes sociais, né? E a gente vê episódios até no âmbito nacional, enfim, em que isso acontece. E a gente também vê isso na sala de audiência. Embora, claro, tenha ali um grupo que está mais vulnerável ainda, né? Então, as pesquisas vão falar o quê? Que a mulher negra é uma mulher que está ainda mais suscetível a esse ambiente de violência. Então, aí são já as estatísticas que vão colocar isso. E fora da perspectiva de violência doméstica, efetivamente, as questões de gênero, elas abarcam as mulheres em seus mais diversos aspectos, né? Em suas mais diversas profissões, por exemplo. Então, essa discussão, né, da desigualdade de gênero, ela está em todos os aspectos da sociedade e abrangendo mulheres que estão mesmo em situações que aparentemente são situações privilegiadas, mas que você vai encontrar esse recorte de gênero em vários aspectos, sobretudo no aspecto profissional. Importante falar sobre isso. E já pegando essa perspectiva, tivemos casos recentes, nós citávamos aqui no bloco anterior, essa ideia do comportamento da mulher como moduladora da violência, né, como estimuladora da violência. A gente sabe que isso é uma ideia extremamente enquadrada dentro de um preconceito. Mas tivemos um caso recente da mulher que perdeu seus filhos, né, para uma violência, o esposo, o seu ex-companheiro, melhor dizendo, matou os próprios filhos, e aí a narrativa ela se concentrou numa culpabilidade da mulher, como se uma possível traição, que de fato depois se descobriu que nem aconteceu, ela já não estava mais com ele dentro daquele relacionamento, mas independente do processo, essa culpa ela acaba se centrando na mulher, né, doutora Jarlane? Eu acho que esse cenário que nós acompanhamos, né, mais de perto, infelizmente, é o retrato social, né, que inclusive falávamos aqui. Tivemos esse avanço institucional, porém eu não enxergo que a gente avançou ainda muito em relação à conscientização dos grandes grupos sociais. Né? A mulher ela vive um cenário aqui trazendo tanto a questão voltada à violência doméstica como a questão de gênero também. A mulher ela precisa se reafirmar todos os dias. Né? Ela precisa mostrar que ela é capaz todos os dias, melhor dizendo. E a gente vive dentro desse contexto social. E aqui trago um exemplo que eu vi ontem de uma colega, né, e aqui já trazendo para que todos possam entender que a nossa garra e coragem ela tem que ser constante. Né? E é assim que nós vamos fazendo história. Né? E antes de entrar no detalhe, já aproveitando o gancho, tem uma fala que a gente sempre escuta e eu acho belíssima. Nós carregamos a história de tantas mulheres que nos antecederam. Né? E também temos uma missão que eu julgo ser belíssima, e é sim uma mola propulsora, que é o de abrir espaço para tantas outras mulheres que virão. Né? Então, a gente precisa ter isso como missão e dar realmente as mãos e ajudar umas às outras para poder mudar esse cenário. Dizer que é fácil não é, mas é preciso muita coragem. Quando eu falo sobre mulher, eu acho que, tenho certeza que falar sobre mulher é também sinônimo de falar sobre coragem. Né? E aí, voltando para essa temática, é a realidade social. Né? Eu acho que o resultado perfeito do que entende a sociedade, pelo que nós falamos no início aqui do podcast, que é a ausência de informação. Verdade. Né? Às vezes eu vejo algumas pessoas, quando sai algum determinado tipo de manchete nos jornais, nas redes sociais, e a gente para ler ali os comentários, a gente consegue enxergar o quão, infelizmente, é ainda desinformada a sociedade. E aqui eu falo isso com muito zelo.
Não é como crítica, e é como uma crítica construtiva, porque aquelas pessoas, elas não pensam que o que elas estão falando ali, sem um mínimo de conhecimento, elas não entendem o quanto que aquilo pode interferir na vida de outras mulheres que estão lendo aquilo ali, assim como eu estava, ou estou, e acredito que muitas de nós, né, quando sai algo desse tipo, está lendo ali naqueles comentários, né? Então, se a pessoa está sendo vítima de violência doméstica, e ela vê uma manchete de um jornal, ou de um caso como aquele, e ela começa a ler aquilo ali, ela se desestimula a buscar ajuda, a buscar proteção, porque ela acha, provavelmente, se está acontecendo ali, provavelmente vai acontecer com ela também, né? E aí, voltando para o que eu falava ontem, para que possam entender que é em todos os cenários, seja violência doméstica ou o fato da gente precisar provar todos os dias. E aqui falo, reforçando esse ponto da coragem, que ontem uma colega falava sobre uma situação que ela teve em audiência, né? Que não vou entrar em detalhes, mas ela precisava detalhar como foi que ela chegou a determinada situação de um cálculo jurídico, né? Dentro daquele ambiente. E ela sentiu, ela disse que perguntaram a ela como foi que você chegou a isso, como se ela não tivesse a capacidade de chegar àqueles cálculos, àquela conclusão final daquela demanda processual, entendendo-se ali que ela não teria a capacidade. E ela foi, explicou detalhes por detalhes, e aí realmente entenderam, sim, então tudo bem. Eu já tive situações também, né, dentro do ambiente de trabalho. Então, não é trazendo como algo natural, a ser naturalizado, a ser aceitável, pelo contrário. Mas é aqui demonstrando que todas essas questões voltadas à violência, ao gênero, elas estão em todas as esferas. Com certeza. E a gente precisa se unir para poder trabalhar e cada vez mais coibir essa prática. Às vezes um detalhe que parece um detalhe, né? Tem cara de detalhe, de minúcia, é o início de uma violência estrutural extremamente arraigada, né? Forte, potente, infelizmente. Tem um ponto, um fator que me preocupa muito também, eu acho que é uma preocupação de todas nós, principalmente de vocês que estão dentro dessa esfera, é esse novo ambiente que se criou. Acho que é um desafio dos últimos anos, digamos assim, a internet, as redes sociais, né? É um espaço novo para que essa violência seja aplicada das mais diversas formas. Aí vem o advento do fenômeno dos red pill, né, dos grupos de ódio misóginos, machistas, que alimentam e retroalimentam esse ódio, esse crime que começa aí nessas redes sociais. Existe um impacto direto, dá para sentir esse impacto também nesses números que tiveram esse aumento, doutora Rosemary? As redes sociais, há uma dificuldade muito grande, né, em relação a essa temática, até porque hoje muitos crimes são cometidos, né, através dessa via. Então, algumas violências contra a mulher, alguns delitos, alguns tipos de ameaça podem acontecer por essa via também. Então, é uma realidade, né, para a gente no contexto do processo e desse contexto todo da mulher. E é muito difícil controlar, né, esses discursos, essas informações, balancear isso, né, com liberdade de expressão e, ao mesmo tempo, né, onde é que nós estamos extrapolando essa liberdade de expressão. Então, é um equilíbrio muito delicado, né, porque assim, a gente também deve zelar extremamente pela liberdade de expressão, né, é um parâmetro fundamental de uma sociedade democrática. Sim. Porém, as balizas para isso não pode ser algo absoluto, né? Então, assim, ainda é um grande desafio, né? Até onde você pode ter a crítica e até onde isso passa realmente a ser uma disseminação de um discurso que é equivocado, que só vai estimular ódio e estimular a prática de infrações, né? Eu não tenho resposta para isso, né? Mas é um assunto cada vez mais preocupante, né? Como encontrar esse limite entre a crítica saudável e que faz parte do debate público e a questão da liberdade de expressão, a crítica, e onde é que nós temos aí a esfera já de uma infração, de algo que precisa da intervenção do direito penal, né, para coibir esses comportamentos. Eu falo porque é uma crescente e eu tenho acompanhado esses grupos, né, nas redes sociais como forma mesmo de tentar balizar o meu discurso, de tentar conhecer melhor esse ambiente, esse cenário. Mas tem crescido o número de perfis de homens que nos seus discursos, nas entrevistas que concedem, né, enfim, tem alimentado muito essa coisa do retorno às
origens patriarcais, né? A ideia de alimentar o patriarcado, de que a mulher ela tem que ter direitos limitados. Parece muitas vezes, e muitos tentam, até coaches da vida tentam convencer de que é o discurso correto. Aí vem a coisa do viés religioso, enfim, outras questões mais. Mas me preocupa porque é uma crescente. Então, esse ambiente digital, digamos que na legislação, na lei, é um desafio maior para vocês? Com certeza, eu entendo dessa forma. Porque o meu entendimento, a doutora Rosemary está perfeita em falar sobre essa questão do equilíbrio, né? Da liberdade de expressão e do que realmente vem ser a tipificação de um crime. E aqui, enquanto magistrada, sim, é necessário realmente se posicionar dessa forma, eu concordo. Mas aqui a minha fala não é só enquanto advogada, sim, mas também enquanto pessoa e mulher. Sim. Né? Nesse caso, a gente encontra uma dificuldade muito grande porque é um ciclo que se retroalimenta, ao meu ver. Então, justificam dessa forma, sabendo que a gente consegue enxergar que por trás, na verdade, não é assim que funciona, mas usa-se desse discurso para poder justificar certas práticas, sim, né? E aí vai alimentando esse ciclo vicioso e vai gerando força, porque nós temos pessoas ali que elas preferem se conformar com esse determinado tipo de informação, porque já vem do que nós falamos que é uma estrutura, né, social. E isso, ao meu ver, deságua muito processualmente falando na sociedade e, por consequência, no judiciário. As leis, elas acompanham a evolução social, né? Então, inevitavelmente, todas essas questões sociais, a curto ou a longo prazo, a depender da demanda, ela vai desaguar dentro do judiciário, seja no avanço legislativo, seja em alguma alteração, seja no volume de processos. Né? E eu entendo que essa desinformação, esse ciclo que se retroalimenta, inevitavelmente eles chegam também no ouvido de algumas mulheres que são vítimas. Sim, claro. Que, por exemplo, já ouvi falar, né, mas ele falou que na igreja se ensinava dessa forma. Né, e a gente sabe que não é. Sempre isso. A minha religião, eu sou cristã. Né, e a gente sabe que é completamente diferente o que é ensinado biblicamente falando, né, para não achar que, né, aqui não estou envolvendo questões religiosas, mas o que diz respeito à delimitação. A teologia propriamente dita, né? Então, assim, mas ele fala que é dessa forma. Mas eu vi em tal lugar. Né? Então, escuta aquele discurso na internet. Eu já vi várias situações de pessoas repostando, republicando falas de homens nesse sentido. E a gente sabe que, meu Deus do céu, essa pessoa não está entendendo o que é que ela está falando, mas ela está fortalecendo aquilo ali. É muito mais fácil para algumas pessoas elas reproduzirem aquela informação, ainda que equivocada, mas que já está pronta e que lhe parece correta, porque tem a ver com a sua estrutura e a estrutura em que ela cresceu, do que ela ler sobre aquilo ali e dizer, puxa vida, será que realmente eu estou certa em reproduzir essa informação aqui? As pessoas não têm hoje a dimensão, muito embora a gente fale muito nos nossos dias sobre esse boom que é a internet, né? E aqui não é ruim, não acho que é ruim, pelo contrário. Sim. Mas as pessoas não têm ainda a dimensão de quão negativo é uma força de um comentário ou de uma repostagem, de uma publicação negativa ali, ainda que mas a minha página ela só tem uma quantidade pequena de pessoas, mas vai gerando esse efeito, né, dominó, esse efeito manada. Alguém vai ler. Alguém vai ler e vai reproduzindo. Então, eu acredito que, inevitavelmente, todas essas questões, elas desaguam, sim, na nossa legislação, no nosso ordenamento jurídico, no nosso volume de processos, nas nossas dores sociais, porque elas se transformam mais cedo ou mais tarde em dores sociais, né? E aí, hoje, nós temos praticamente, mas na verdade é uma disputa. Eu, em alguns debates que já travei com colegas, eu digo, olha, eu não estou disputando com você, eu quero lhe ouvir, tá tudo bem. Porque as pessoas já vêm falar de uma forma armada. Parece que não importa o que eu estou falando, eu tenho que ganhar de você, sobretudo pelo fato de você ser mulher. Dizer, não, eu quero lhe ouvir para entender como você pensa e a gente discutir sobre essa temática, tá tudo bem. Mas não é isso mais que acontece, né? Gerou-se essa disputa e as pessoas não têm a noção, ao meu ver, aqui é o meu julgamento, a noção dessa dimensão, desse adoecimento psicológico, até coloco assim, né, que a sociedade vem enfrentando, porque por trás disso tem tantas outras questões também que envolvem a personalidade de cada pessoa. Exato. Né? Enfim.
Exato, e é uma coisa que deságua também em outras esferas, como na esfera política, né? Eu falo muito isso porque eu vejo isso no dia a dia de forma muito latente, a coisa da disputa de gênero, às vezes um entendimento deturpado do próprio feminismo, e aí já coloca isso na conta desse movimento, que é, na verdade, um movimento libertador para as mulheres, né? Na prática, na coisa do dia a dia mesmo. Mas a minha dúvida principal com relação a esse ambiente digital, né, de discurso de tanto ódio, enfim, de incentivar a misoginia, o machismo, a senhora falava no equilíbrio, né, que é necessário, principalmente para quem está instrumentalizando esse processo, que é o judiciário. Mas até que ponto, como é que o judiciário enxerga os discursos que não podem ser considerados crime, propriamente ditos, mas que de alguma forma desaguam nessa coisa final, que pode se, enfim, incentivar, incitar ou se transformar num crime depois? São questões bem mais amplas, né, do que o contexto mesmo, né, de uma vara de violência doméstica. São questões aí que envolvem até outras esferas, né, até outras competências criminais, né. E aí, isso eu acho que a doutora Gerlane trouxe muito, né, essa ideia de que tem uma repercussão, né, geral, né, em relação a isso. O que a gente observa é que esses discursos, eles reforçam o que a gente vai chamar de estereótipos de gênero, né? Então, eles reforçam aquilo que já está na sociedade, na mente, no coletivo. Então, há um reforço dessa ideia, que é uma coisa que tenta se combater, né? Que hoje, para que nós possamos evoluir na proteção da mulher, nós temos que combater esses estereótipos de gênero, de que, por exemplo, a mulher desequilibrada, de que a mulher vai gerar tais e tais problemas. Então, são discursos que vão sendo alimentados, efetivamente, por opiniões, né, que vão surgindo nas redes sociais. Eu acho que, do ponto de vista geral, a gente vive num país que está muito conturbado, né, em termos de ideias, e com essa polaridade muito grande em vários aspectos, e ao mesmo tempo as pessoas se acham muito no direito de dizer, né, pela rede social aquilo que elas acham, que é a opinião dela, todo mundo é especialista de alguma coisa. E muitas vezes não pensa nas consequências disso. Claro que um influenciador, uma pessoa que tem realmente, né, aí vários seguidores, a responsabilidade dela é muito maior. É diferente de alguém que está lá fazendo um comentário e tal. Então, esses comunicadores, eles têm que ter uma responsabilidade muito maior naquilo que eles dizem, nas ideias que eles passam, porque são formadores de opinião. Claro. Né? E isso nunca é neutro, né? Essa comunicação, ela nunca é neutra. De algum modo você passa alguma informação, até o seu silêncio diante de uma situação passa uma informação. Então, quando você é o comunicador nas suas mais diversas configurações de blogueiro, de youtuber, há uma responsabilidade maior em relação a isso, porque a quantidade de pessoas atingidas é muito maior. E aí as pessoas vão, né, fazendo seus comentários, e a gente vai vendo que isso vai alimentando ainda mais uma linha de raciocínio, a ponto de levar a situações muito dramáticas, de cometer uma agressão contra alguém insuflado por muitas vezes um comentário infeliz que é feito. Então, assim, é um grande desafio, realmente, que abrange várias competências aí, né, no Poder Judiciário, várias possibilidades de crimes, e que a lei está aí para que se tome as devidas providências, né? E sempre vai ter uma brecha, né? Sempre vai ter alguma coisa que não está legislada, né? A legislação está sempre um pouquinho aquém do que está acontecendo no ambiente social, e a gente precisa aí buscar leis, né, cada vez mais adequadas ao momento em que se vive, né, no contexto social. E acho que isso é um grande desafio nesse momento. É ainda tudo, de certa forma, muito aberto, não é, doutora? Sim, e uma legislação que não seja uma legislação também só emocional, mas que ela tenha, né, não só movida por uma emoção, por um interesse, mas que ela realmente pense, né, o que, dentro da técnica legislativa, o que é necessário naquele momento, porque senão a gente pode ir para o outro lado também, claro, né? Quando a gente quer coibir, às vezes a gente erra a mão, quando quer coibir algo, a gente vai e acaba pesando do outro lado,
Então, assim, não sei se por conta da profissão, mas eu sempre penso muito na ideia de um equilíbrio, né? Razoabilidade, da razoabilidade, né? porque você pode, a pretexto de solucionar algo, você pode desequilibrar um outro aspecto do contexto social. Mas, assim, o legislador está aí para fazer isso. Nós confiamos isso a eles. Sim. O judiciário está aí para fazer a sua parte. As instituições, a advocacia está aí para fazer a sua parte. Nós estamos na posição, né, de tomar essas providências. E a responsabilidade, né, nossa, que dentro dos nossos âmbitos, a gente possa, né, atuar. Mas Bem, esse pensamento da doutora, eu concordo mais, acho que não só pelo posicionamento, né, pelo trabalho, pela função que exerce, mas esse zelo e esse cuidado legislativo de não criar leis, né, com base nas dores sociais, né, aquelas dores emergenciais. É preciso analisar, não que não deva ter o devido olhar para elas, mas que não seja feito de forma emocionada, né, como muito bem a senhora colocou, para que possa ter essa análise técnica sobre os dois pontos, né, e sobre os reflexos disso é muito importante. E é importante que a sociedade entenda também. A gente, quando atua na advocacia criminal, que muitas vezes estamos nem sempre do lado da vítima, mas do outro lado, né, afinal, todos possuem ali direitos e nossa função é trabalhar para que sejam garantidos. A gente consegue ter essa visão muito técnica, né, desse zelo para que não seja trabalhado a legislação, sobretudo o direito penal, né, em cima dessas questões, sem a devida análise, que depois nós tenhamos aí um outro processo, um outro problema social ainda maior. Uma repercussão, né? Ainda mais negativa. Perfeitamente. E a ideia de que o legislador ele precisa também ser razoável, ter capacidade técnica, né? Esse olhar técnico, e aí já um problema que nós discutimos em outra esfera. Mas antes da gente terminar, já que a gente está falando do legislador, né? Dessa conversa, desse diálogo entre os poderes, como é que tem sido hoje, né? Essa ideia dessa relação do judiciário com o legislativo? Tem sido mais tranquila essa conversa, principalmente quando a gente fala aqui de leis voltadas à proteção da mulher? O que é que a gente poderia falar a respeito? Existe um diálogo fluido entre as instâncias? Existe, no contexto do Poder Judiciário, tem muitos grupos de estudo, tem muitos estudiosos, né, e pessoas influentes nesse âmbito da mulher. Também tem o CNJ, né, que é uma grande força no Poder Judiciário, e com isso, né, se levam informações, se levam pareceres, né? Então, assim, a gente vê muitos juízes e juízas envolvidos com essa discussão e que têm contato com o legislativo, grupos de estudo, mestrados, né? Então, eu vejo esse movimento, né, de que há vários profissionais que têm essa inter-relação com o Poder Legislativo, em termos de opiniões, em termos de dar pareceres. E agora nós tivemos também, né, o pacto contra feminicídio do Judiciário, Legislativo, né, os vários poderes, né, focados nisso aí. Então, é uma relação muito importante, porque o compromisso em relação ao combate à violência contra a mulher é um compromisso do Brasil. Sim. Né, perante as instituições internacionais. Então, todos os poderes precisam estar alinhados em relação a isso. E, na medida do possível, esse diálogo existe, né, o legislativo com a sua função, né, de criar as leis, de estabelecer as leis. Mas, assim, tem muitas pessoas do poder judiciário que fazem parte dessas discussões também. E aí eu trago a importância, né, de termos pessoas que são sensíveis a isso. E aqui também colocando nesse cenário, que entende, sempre falo, estamos juntos trabalhando em unidade, é a função da OAB, né, dentro disso, tendo trabalho não só dentro da advocacia, mas essa visão social também e as suas intervenções. E aqui falando de forma muito prática, até para que todos possam entender do funcionamento, sempre que é possível, sempre que existe uma necessidade. Nós estamos trabalhando em atuação direta com o judiciário, né? E aí por isso que falo sobre profissionais que sejam sensíveis à demanda, né? Não sempre é comum estarmos ali no fórum conversando, e aqui falo de uma forma muito carinhosa sobre o Dr. Eli Jorge, né? Que sempre nos escuta, sempre está ali disposto a entender quais são as demandas
que a advocacia apresenta. E quando falar advocacia, eu não falo só sobre o trabalho técnico do advogado. É porque nós temos um papel primordial em relação à condução processual. A gente está ali fazendo o link, né, entre o cliente e o constituinte, seja a vítima, seja o acusado naquele processo, e a atuação do judiciário. Porque muitas vezes as pessoas questionam, mas a demora, mas tal situação. O advogado tem um papel muito importante nisso. Claro. E aí, quando a gente encontra pessoas, e aqui, doutora Rosimere, sem nenhuma dúvida, é uma magistrada, e não porque estou na frente dela, mas já falei em outras situações, né, que é extremamente sensível a isso, a ouvir, a trabalhar todas essas demandas. Isso tem um funcionamento e uma repercussão muito considerável, porque quando falamos do legislativo, está mais acima, né? Mas nós temos um papel de recepcionar ali naquele primeiro momento, assim como é o trabalho realizado pelas delegacias de polícia, né, que recebem a vítima ali naquele primeiro momento. Então, sempre que nós temos a oportunidade, estamos fazendo essa conversa para trabalharmos mesmo em unidade. Né? Aqui posso falar da doutora Laura, por exemplo, né, é uma delegada aqui da nossa cidade que também é sempre muito sensível, sempre está à disposição para ouvir quais são as questões, para que a gente possa ajustar, né, esse fluxograma para que esteja sempre numa situação melhor, né, de forma mais efetiva, a gente possa entregar o resultado para a sociedade. E tudo isso é um trabalho, né, que é feito lá em cima, mas que todos nós que trabalhamos aqui nessa frente, né, recepcionando essas pessoas, tendo esse primeiro contato, a gente também desenvolve e trazendo aqui nessa fala esse cenário de como é o funcionamento aqui, mais pertinho da gente, aqui na nossa cidade, no nosso estado, mas sempre trabalhando todos em união para entregar o melhor para a sociedade. E é importante que toda a sociedade esteja concatenada nessa iniciativa, né? De informar, de trazer de alguma forma uma segurança para quem, principalmente, como eu disse, está na ponta, para as pessoas que ainda não têm informação suficiente. Nós estamos aqui para isso, imprensa, judiciário, legislativo, todo mundo junto, com esse único objetivo. Então, acho que nada melhor do que, antes de terminarmos a edição de hoje, que vocês deixem alguma mensagem para a mulher que está assistindo, né? Acho que a nossa intenção é essa, é conversar diretamente com essas mulheres, com as pessoas que na prática passam por essas situações e que ainda não tiveram coragem de denunciar, não se sentem seguras para denunciar. O que é que a gente pode falar arrematando essa nossa conversa? É que ela... Primeiro, ela perceba que está numa situação de violência, né? E isso vem com a informação, com buscar as informações, que ela... A partir dessa percepção que ela entenda que há instituições várias no município dela, na cidade dela, que podem auxiliá-la, a delegacia, o Poder Judiciário, o Ministério Público, a advocacia, a OAB, então, a própria rede de saúde. Então, tem várias instituições que podem auxiliar essa mulher. Então, que ela entenda isso, né, e que possa procurar essa rede de apoio. Né? Ela, se precisar de um curso profissionalizante, ela vai encontrar esse caminho. Se precisar de algum abrigo temporário, vai encontrar também. Então, que ela se fortaleça, primeiramente, né, que ela entenda que determinadas situações são inadmissíveis e que ela realmente precisa tomar uma providência. E o Poder Judiciário, nosso juizado de violência doméstica, são 2 juizados aqui em Campina Grande. Eu sou titular de um deles, doutor Henrique Jacome, meu colega é titular do outro. Então, nós estamos sempre com as portas abertas para orientação. Tem a equipe multidisciplinar que também ajuda, né, com assistente social, com psicólogo. Então, acho que informação é tudo, né? Informação é uma grande arma e que essa mulher ela se fortaleça e saiba que existe ajuda e que o silêncio é o pior caminho, né? Permanecer em silêncio é o pior caminho num cenário como esse. Perfeito, doutora Jarlane. Da minha parte, complementando apenas, a doutora Rosimere falou tudo que eu entendo necessário, mas que elas entendam, Milena, que elas consigam se fortalecer cada vez mais, entendendo sempre que não estão sozinhas, que, infelizmente, esse cenário de violência já foi vivido por muitas mulheres. Eu, por exemplo, sou testemunha disso, e assim como eu saí, elas podem sair também. E que nessa linha de frente existem mulheres com grandiosas histórias, com muita coragem, com muita garra para defendê-las. Então, que elas entendam, sobretudo, que elas não estão sozinhas. Nós temos uma rede de apoio, como a doutora Rosimere acabou de descrever de uma forma muito perfeita, que está aí à disposição para poder ajudá-las. E que essa rede de apoio, ela age e ela atua, sim, de forma efetiva. Muitas vezes diferente do que às vezes a gente escuta aí de forma um pouquinho equivocada, mas nós temos sim uma rede de apoio à disposição, políticas públicas, um judiciário, né, que busca sempre melhorar, sempre estar ali
dando as mãos de verdade a essas mulheres que são vítimas de violência, para que elas possam sair desse cenário e realmente viver a história que elas têm preparado para a vida delas. Então, minha fala é essa, minha fala é de força. Em nome de todo o público feminino que nos assiste, que consome os nossos conteúdos, né, eu quero agradecer a vocês, não só pela entrevista, mas pelo trabalho, por estarem à frente, por, de alguma forma, nos representarem também nessa frente, mas em todas as outras, porque isso é uma repercussão, como citamos aqui, em todas as instâncias possíveis. Quero agradecer demais e também, claro, a participação, por cederem um pouco do tempo de vocês para a gente. Obrigada, doutora Rosimeire. Muito obrigada, eu agradeço muitíssimo, uma conversa excelente, eu espero que tenha ajudado o público e estou à disposição, o Poder Judiciário está à disposição para fazer esse trabalho de esclarecimento também. Muito obrigada. Obrigada, doutora Jarlane. Eu que agradeço, a honra estar aqui com vocês, né, e levar esclarecimento para todas, né, sempre nos colocando à disposição, não só enquanto OAB, mas também enquanto Jarlane advogada, enquanto Jarlane pessoa, estou sempre à disposição, porque essa é uma missão minha também. Eu sou grata a Deus por ter essa missão de poder levar conhecimento e salvar tantas outras mulheres. Sem dúvida. Essa é a nossa real intenção aqui também. Muito obrigada a você que nos acompanhou até agora. É uma conversa muitas vezes difícil, né? Mexe em desperta alguns gatilhos em muita gente, mas é necessária demais. Algumas dores são necessárias para que a gente consiga romper esse ciclo de violência tão desastroso, né? Muito obrigada a você que nos acompanhou. Vamos seguir sempre com muita força e com perspectiva de dias muito melhores que vamos viver. Até a próxima. Tchau, tchau.